Olá pessoal, sou o Ivan Ferreira e estou aqui mais uma vez com o nosso tema Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O tema de hoje justamente é esse, é falar sobre a verdade, né? E quando a gente fala de verdade, a gente fala de uma coisa muito subjetiva, né? Porque embora a Bíblia diga que existe um caminho, uma verdade, existe uma única coisa só, quando se fala de pessoas, nós entramos, na verdade, num conflito de verdades, né? Já porque a gente fala de pessoas e quando a gente fala de pessoas, a gente fala de várias situações, de várias formações, de várias crenças. E tudo isso é o que vai formando, na verdade, a nossa verdade, a minha verdade, né? Por exemplo, o modo que eu fui criado, a religião que os meus pais adotaram, que provavelmente durante um bom tempo eu vou adotar para mim. Tudo isso vai formando, na verdade, uma crença daquilo que eu vou acreditar lá mais pra frente, entendeu? Ou seja, a minha verdade muitas vezes não é bem formada pela minha verdade, ela é formada pela verdade dos outros. Mas aí, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai se tornando uma pessoa mais independente, a gente começa a caminhar com as próprias pernas e a gente começa a encarar a nossa verdade. E quando se fala da nossa verdade, é quem somos e o que realmente pensamos e aquilo que queremos, né? Eu me lembro que por um bom tempo eu conheci muitas pessoas que tinham crianças pequenas e que mães que tinham filhos e diziam assim para os seus filhos que eles iam ser padres e essas crianças elas iam colocando aquilo dentro delas, o ideal dos pais delas, né? Em ser padre, e às vezes até chegam mesmo a entrar no seminário, chega um determinado momento que descobrem que não é aquilo, ou que estavam sonhando sonhos de outras pessoas, né? Ou vivendo a verdade de outras pessoas. Ou então, por exemplo, aquele caso clássico, né, de uma pessoa, por exemplo, que quer fazer uma faculdade de psicologia, mas o pai e a mãe quer que ela faça uma faculdade de medicina porque dá muito dinheiro, e ela, para agradar o pai e a mãe, vai lá e faz a faculdade de medicina, mas para viver aquilo que o pai e a mãe sonhou para ela, mas acaba vivendo uma vida triste e angustiante porque não viveu a sua verdade, né? Não viveu aquilo que queria, mas sim viveu a verdade das outras pessoas. E muitas vezes nós somos ensinados a viver e pensar do jeito que os outros, né, pensam, vivendo a verdade que as outras pessoas querem que a gente viva, e a gente acaba esquecendo de viver a nossa verdade. Existem muitas pessoas que hoje são depressivas, talvez muitas vezes porque não têm coragem de encarar a sua verdade. Não tem coragem de assumir o que pensa, não tem coragem de assumir o que é, e acaba vivendo uma vida de mentira, acaba vivendo uma vida de verdade. Ou melhor, uma vida de inverdades. Eu vou contar uma historinha pra gente poder só ilustrar o que eu tô querendo dizer aqui. É uma história real, hein? Eu vou colocar o nome da nossa personagem de Jennifer, né? Lógico que não é o nome real da pessoa, a história é real, mas o nome da pessoa não é Jennifer, só pra gente poder ilustrar melhor essa história. Jennifer era até então uma menina feliz que vivia numa família de berço evangélico, e ela viveu durante muito tempo vivendo sua vida com seus pais na igreja. E os seus pais, né? Sua mãe era missionária e seu pai pastor. Então, como pastores missionários que eles eram, eles não tinham uma parada, né? Eles viviam um tempo numa cidade, outro tempo na outra, devido à missão, aquilo que aquela missão empunhava para eles, né? E Jennifer foi crescendo nessa realidade. Só que de repente, Jennifer descobriu que ela gostava de meninas. E aí, e agora? A pergunta é, e agora? E ela começou a suprimir esses sentimentos, porque na religião dela ela acreditava que era pecado e que se ia para o inferno. Porém, Jennifer percebeu que estava se sentindo triste, desanimada, que não tinha mais sentido de vida. Jennifer percebeu que não estava vivendo a sua verdade, não estava assumindo os sentimentos que sentia. Até que num determinado momento Jennifer cria coragem, disse para os seus pais quem ela realmente é, encara a realidade, diz que ela é lésbica e começa a viver a sua sexualidade, começa a partir desse momento a assumir a sua verdade e a viver a sua vida agora sim.
depois de muito tempo vivendo as verdades das outras pessoas. Só que assim como a minha amiga Jennifer, muitas pessoas fazem isso, né? A gente conhece aí vários casos de pessoas que vivem a vida que não quer, vivendo talvez com pessoas que não querem, ou vivendo situações que não querem, porque sempre estão preocupadas com o que as outras pessoas pensam ou com o que as outras pessoas vão falar e acabam vivendo a verdade dos outros e sendo infelizes. Até que chega um momento em que a vida nos obriga a assumirmos a nossa verdade, né? Ou seja, você começa a se bancar, porque chega um momento que você não se preocupa mais tanto com o que as pessoas pensam de você, ou então você pensa da seguinte forma: olha, se realmente as pessoas gostarem de mim, se os meus amigos gostarem de mim, elas vão gostar de mim pelo que eu sou, por aquilo que eu penso, ou pela posição política que eu assumo, ou por aquilo que eu demonstro ser. E existe também uma grande dificuldade das pessoas em viver a verdade do outro, né? Ou melhor, em aceitar a verdade do outro, né? E você quer ver um ótimo lugar para isso, é a igreja, o ambiente de trabalho, quando de repente você encontra uma pessoa que pensa de um jeito e a outra pensa do outro, e aquilo ali vai, pá, aquela realidade vai e se choca. E muitas vezes a gente percebe a inabilidade das pessoas em poder agregar a realidade de um, a realidade do outro, porque acredita que o modo que aquela pessoa pensa não é o modo legítimo. E ela, naquela verdade dela, ela vai acreditando que só ela tem a verdade, só ela sabe da verdade, que ninguém mais sabe da verdade, que só ela tem o conhecimento. E quando a gente pensa assim, a gente acaba afastando as pessoas da gente, né? Porque a gente perde uma grande oportunidade de enriquecer o nosso conhecimento, né? Enriquecer com a verdade do outro, quando a verdade do outro se encontra com a minha verdade, ou seja, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sou, e eu acabo analisando e pensando naquilo, talvez eu agrego valores, mudo os conceitos e mudo os preconceitos também, né? E muda até mesmo os preconceitos, né? No sentido de que a palavra preconceito significa o quê? Ter um conceito antes daquilo que realmente é, ou seja, eu tenho um conceito antes de ter a certeza de saber daquela informação, né? Que nós tenhamos a coragem de viver realmente a nossa verdade, de assumir quem somos, porque uma vez que você assume a verdade é libertadora, a verdade liberta. E dentro dessa libertação ela te traz aquilo que a gente mais busca, a nossa felicidade. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aqui no Facebook para dar uma ajudada a gente. Você também aí do YouTube, dá uma curtida aí, beleza? Manda seu recadinho pra gente aí, se o vídeo estiver fazendo bem pra você. Aí manda, ó, Ivan, curti, gostei. Me encontrou no ponto de ônibus, andando de bicicleta aí, me abraça, me beija. Me abraça aí, me beija, me chama de meu amor. Beleza, gente? Um abraço.